O que a espiritualidade me mostra todos os dias sobre o mundo corporativo? Bom, eu preciso iniciar esse vídeo falando que a espiritualidade é completamente diferente de religião. E eu faço questão de falar isso porque muitas pessoas não sabem. Então, para me interpretar de uma forma equivocada, pouco custa, né? Eu não tenho controle disso, não tenho controle da forma como eu explico, do que eu falo. Então, eu faço questão de mostrar que espiritualidade é uma forma mais sábia, consciente, inteligente mesmo, de sentir a vida, de entender a vida, de enxergar a vida, uma forma mais sábia de pensar, tá? E uma forma mais limpa também. Eu costumo dizer que antes de chegar no mercado, né, vamos falar da vida aqui, a vida nos trouxe muitas amarras, muitos bloqueios, muitas situações difíceis, que fez com que as nossas ações, nossos pensamentos, as nossas formas de se sentir fossem muito vazias, muito superficiais, sabe? Muito cheio de condições que não conectam mais. Dessa forma, a cultura, né, a forma, as criações também, principalmente da época dos nossos avós, tataravós, tudo moldou formas de pensar, formas de se sentir, formas de ser, que impactam até hoje. E se tratando de uma nova era, de uma nova forma de pensar, de uma nova forma de agir, a gente vai precisar, assim, olhar para trás, olhar para nossa ancestralidade, e não com um olhar de julgamento, mas com um olhar de eu entendo como foi, eu entendo exatamente como tudo aconteceu, mas eu escolho fazer de uma nova forma. E é essa nova forma que a espiritualidade nos traz, tá? Então eu já inicio falando isso. O que é muito importante eu trazer aqui também? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente também fala de algumas decisões que começam a ser tomadas, né? E algumas ações também começam a existir, que começam a distanciar pessoas, começam a mudar, moldar, transformar. E isso é muito normal, né? Eu posso dizer assim com muita convicção que a Maria, que fundou, né, a empresa há 4 anos, ela é uma e hoje ela é outra, graças à espiritualidade. Graças a essas ações que eu tive a coragem de ter, graças a essas decisões que eu tive a ousadia de tomar, graças à reforma íntima que eu não fiz, eu continuo fazendo até eu morrer, né? Eu fazer minha passagem, eu vou estar em transformação. Então não existe essa de sou evoluída, sou aqui. Não. Alto lá. Você está em processo. Sempre estaremos. Não sei que você vira uma anja do nada, né? Mas tudo bem. Vamos lá. O que eu gostaria muito de trazer aqui também para facilitar a sua jornada de autoconhecimento e para você enxergar de forma mais consciente o seu universo corporativo, principalmente se você empreende. Como falei, o mundo corporativo, de certa forma, ele se prostituiu em muitos aspectos. Aspectos financeiros, aspectos criativos, aspectos relacionais, tudo criou-se uma nova forma. Então, por exemplo, eu só posso fazer isso aqui se eu tiver isso aqui. Eu só posso participar disso aqui se eu for de tal forma. Eu só posso participar disso aqui se minha conta bancária tiver X. Isso é errado, gente? Não. Quem sou eu vou falar que é certo e errado, tá? Mas eu sempre vou trazer pontos de vistas que me fizeram evoluir a minha forma de pensar. E dessa forma me colocar em uns lugares mais, sabe aqueles lugares que aquecem o coração? Lugares que se conectam mais? Porque eu não me conecto com esse método de trabalho tradicional. Eu não me conecto nessa forma de pensar tão arcaica, tão, sabe, tão pequena. Eu nasci para ser grande, eu nasci para ser livre, e essa liberdade não é para ser o que eu quiser. Ah, não, não é sobre isso. É uma liberdade em transbordar sem culpa, em ser o que eu sou sem culpa, em falar do que eu amo falar sem culpa, sem medo do que você vai pensar de mim. É isso que eu desejo a você. Quando você ativa a sua espiritualidade, porque sim, ela é ativada. Ela sempre vai estar com você. Mas se você não der olhos para ela, ela não vai te guiar, tá? Se você não valorizá-la, ela não vai saber que você está ali. Você precisa ter olhos para enxergar e ouvidos para ouvir. E isso demanda não, isso vai depender, né, da sua decisão. Gente, eu ia voltar para o assunto aqui, mas eu até esqueci o que eu ia falar. Mas vamos lá. Esses aspectos do mundo corporativo, eles moldaram uma forma de conduzir o trabalho que não combina com o que eu acredito. E a partir do momento que eu tenho essa coragem de tomar uma decisão, de falar, olha, não combina com o que eu acredito, não quero ir para esse caminho, quero ir para esse, gente, não tem como a vida ficar mais feliz do que isso. Do que quando você toma uma decisão com base no que você sente, com base no que você é em essência. É isso que a espiritualidade amiga espera de nós. É isso que o universo espera de nós. Ações em coerência ao que eu sou, ações em coerência ao meu coração. Ações em coerência àquilo que eu acredito. Porque se eu ficar fazendo tudo a todo custo, se eu ficar indo porque todo mundo tá indo, se eu ficar indo porque é o mais bonito,
Gente, você não sustenta isso, porque você é um espírito vivendo uma condição terrena. Você tem várias bibliotecas dentro de você. Biblioteca mental, biblioteca emocional, biblioteca física, espiritual, várias. E o seu objetivo é abrir essas bibliotecas e compartilhá-las com o mundo, da sua forma, da forma como você acredita, da forma como você é. Tem coisa mais bonita que isso, gente. É por isso que às vezes a gente tá em algum lugar e todo mundo é sempre aquela mesmice, todo mundo igual. Chega uma pessoa diferente, que tem coragem de falar, né, que tem coragem de ser ela, que tem presença, e aquilo ali é como uma lanterna, assim, ó, pá, ilumina. Todo mundo fica olhando, fica, nossa, quem é essa pessoa? Por quê? Porque ela é notada de uma nova maneira. Ela se coloca de uma forma mais expandida mesmo. E isso acontece. Para quem tem sensibilidade, até enxerga, né? O que para a maioria é invisível. Então, essa sensibilidade, gente, diz muito sobre uma coragem que a gente tem que ter, sabe? Foi assim que eu comecei a sentir mesmo, sentir no corpo, sentir na intuição, os caminhos que não eram para mim. As relações profissionais que precisavam ser pausadas, os clientes que eu não deveria continuar fazendo trabalho, o tipo de trabalho que não era para mim. Foi escutando, e eu tô falando de uma voz, Maria, faça isso. Eu não estou falando disso, tá? Não é fantasia. Eu tô falando de uma intuição real, verdadeira. Eu tô falando de uma coerência entre o que o meu coração fala, onde que ele palpita, com quem, quando. É me atentar a isso. Isso é ser uma pessoa espiritualizada. Consegue entender? As decisões mais assertivas que eu tomei na minha vida foi com base na minha espiritualidade. Com base no que eu entendia sobre mim, sobre o que eu queria e o que eu sentia, né? A minha sinergia com aquilo e com a situação que estava acontecendo. Incentivar você a fazer isso vai te ajudar a evitar desgaste, a evitar algumas ações que você fica dando murro de faca e fica, nossa, toda hora dando isso, toda hora dando isso. Por quê? Porque você não mudou a rota, você não mudou a forma de pensar, você não mudou a forma de enxergar a vida. Como é que eu quero mais se eu não estou disposta a mudar a forma como eu penso? Como eu quero mais se eu não estou disposta a mudar a forma como eu me sinto? Como eu quero mais se eu não estou disposta a me colocar diferente das minhas relações, das minhas ações, dos meus pensamentos, das minhas formas de sentir? Já falei isso aqui no início. A forma como você se sente molda muito, completamente o que você vive. Os seus pensamentos moldam emoções. Se eu carrego só pensamento de inferioridade, qual vai ser a minha emoção? Frustração, tristeza. A vibração disso? Lá embaixo. O que eu vou criar? Pepino, gente chata, cliente esquisito, cliente que não me valoriza. O que eu vou criar? Falta de oportunidade, dificuldade em fazer venda. Por quê? Olha o que você vibra. Consegue entender? Bom, poderia ficar horas falando aqui sobre isso. Vamos ter vídeos mais aprofundados sobre isso. Mas a aula de hoje foi para incentivar você a pensar, a questionar, a ter uma nova forma de ver a vida. Porque isso é o futuro. É o futuro que já está acontecendo. Então, comece a semear diferente, comece a enxergar diferente. Depois você me conta o que está acontecendo. Um beijo para você, até o próximo vídeo. Se fez sentido para você esse vídeo, essa aula, curte, comenta. Se tiver alguma dúvida, me conta aqui nos comentários. Encaminhe esse vídeo para uma pessoa que vai gostar de ouvir isso também. Beijos!